Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que oportunidade especial, que privilégio. Podemos uma vez mais estarmos debruçados na palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical, presencial, mas também essa oportunidade que você tem de receber esse conteúdo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, seja agora pela manhã ou qualquer parte do dia, você desfrutar da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Neste canal, que é o canal oficial da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidente pastor Cisaque Valadares. E nós temos uma temática especial, especialíssima para tratar nessa manhã, e para isso nós vamos orar ao Senhor, pedir direção ao Senhor Deus, para que nós possamos, inspirados pelo Espírito Santo, ministrar sobre a tua vida e que você possa ter entendimento para receber o direcionamento, a palavra de Deus sobre a sua casa, a sua vida, sobre a sua família. Feche os teus olhos onde você estiver e ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por teu amor, te adoramos por tua graça abundante, o cuidado do Senhor, os grandes feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Nesta oração, eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Cisaque Valadares, e clamar ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, vida, família e ministério, bem como o Senhor sobre toda a equipe que está envolvida na transmissão desta aula. Ó, bendito Deus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos. Pai, que esta palavra, onde chegar, encontre repouso, encontre, Senhor Deus, uma terra fértil, para que de fato a tua semente possa ser germinada e dar frutos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos já caminhando para o final deste trimestre fantástico que tem falado sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Estudamos já sobre o livro de Esther e agora nós estamos falando sobre, falamos já sobre o livro de Ruth e agora nós estamos falando sobre o livro de Esther e já na lição de número 12, caminhando para o encerramento deste fabuloso trimestre. E hoje nós vamos falar sobre o banquete de Esther, denúncia e livramento. Temos o texto áureo da lição: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. E a verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu, louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, eu quero fazer juntamente com você, está no livro de Esther, capítulo 7, versículos de número 1 a 10. Acompanhe no exemplar bíblico que você tem aí na tua casa, ou até mesmo através do smartphone, do tablet, mas leia a palavra de Deus. O texto diz assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, versículo 4, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O versículo 5 ainda diz: então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther, versículo 6, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, apontando para Amã, que fazia parte também deste banquete. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei.
Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. É um erro atrás do outro. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Meus irmãos, nós vamos falar sobre este texto. Nós temos aí 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo dentro da proposta dessa lição é descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela. Vamos falar sobre o que nós acabamos de ler neste texto. No segundo tópico, o segundo objetivo da lição, vamos tratar ele no segundo tópico, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E aí nós fechamos com o terceiro objetivo da lição, já no terceiro tópico, que são apenas 2 subtópicos, então é uma lição praticamente rápida, não é? Bem prática, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Eu estou acompanhando na minha lição e você pode acompanhar também aí na tua casa. E a nível de introdução, meus irmãos, é interessante nós falarmos a respeito desse banquete da rainha Ester, falar sobre essa denúncia e também o livramento, porque nós temos aí os atores dentro dessa lição, os atores dentro desse livro de Ester, por assim dizer. Nós vamos falar sobre esse ponto especificamente, mas vale a pena nós entendermos os atores de Ester, porque se nós fôssemos pensar em um livro como um roteiro de um filme ou uma série televisiva, como nós acompanhamos, não é? Aqueles que têm este gosto, enfim, gostam. A descrição resumida sobre os seus principais atores poderia ser a seguinte: Ester e Mardoqueu, por exemplo. Nós temos Ester e Mardoqueu em primeiro plano. Estes são, sem dúvida, os protagonistas dessa história, né? Os bons garotos, né? Ou seja, os bons heróis, os heróis, por assim dizer. Ambos judeus, estes primos, eles são separados quando Ester se torna rainha em Susã. Mas, mesmo separados, eles se mantêm leais um ao outro e, sobretudo, como se depreende, né, fiéis ao Senhor Deus de Israel. Embora eles passem por momentos difíceis, momentos de grande lutas, adversidades, a história para esses dois, para Ester e Mardoqueu, tidos aqui como os heróis da história, os protagonistas, ela é uma história que tem um final feliz. Por outro lado, nós temos Assuero e Vasti. Não é? Assuero e Vasti. Ainda que rei, Assuero ele não seja ainda que o rei Assuero, por assim dizer, não seja o protagonista no livro em estudo, no livro de Ester, o seu papel ele acaba sendo de grande importância. Ele é tido aqui como anti-herói, né? Imoral, ele é portador de falhas de caráter, mas as suas ações, elas são guiadas por algumas motivações que nós podemos dizer motivações nobres. Assuero, ele participa de quase todas as cenas principais da história deste livro de Ester. Quanto à rainha Vasti, também tida aqui nesse segundo ponto, Vasti, ela faz apenas uma pontinha, uma participação pequena, e ela logo sai de cena assim que se recusa a comparecer ao banquete do rei. Então, primeiro nós temos os heróis, segundo os anti-heróis, né? Vasti e Assuero. Terceiro lugar, nós podemos colocar também Amã e Zeres. Amã e Zeres, que trata-se de um casal, então podemos colocar como um casal de vilões. Amã aqui é o antagonista da história, não é? Ele usa de todos os meios para, de alguma forma, destruir
Mardoqueu, que nós podemos colocar como sendo o mocinho da história, e também não somente destruir Mardoqueu, mas também destruir o seu povo. Quanto a Zeres, a esposa de Amã, ela é uma coadjuvante que rouba a cena ao incentivar o seu marido a enforcar o seu desafeto, que era Mardoqueu. A história, ela não termina bem para esses dois, e nós vamos entender isso no decorrer da lição, e ao final da lição, com maiores detalhes, na última lição desse trimestre. Então, em que ponto nós estamos da história? Esther, ela se preparou, ela jejuou durante 3 dias para atuar em favor do seu povo, para atuar em favor da nação, do povo de Israel, né? Em favor dos judeus que estavam sentenciados à morte pelo rei, que, por sua vez, seguiu uma sugestão de Amã, o vilão da história, aqui, como nós acabamos de falar. Ela tem agora uma grande oportunidade, Esther, ela tem uma oportunidade espetacular de falar com Assuero, e ela faz o que? Ela oferece um banquete para o rei Assuero. Mardoqueu, ele acaba de ser honrado pelo rei. Nós temos o episódio quando Amã, ouvimos sobre isso na lição da semana passada, quando Mardoqueu é honrado pelo rei, mas, ao mesmo tempo, ele vê o seu inimigo, seu arquirrival, Amã, né, sendo humilhado. Então, você vê a exaltação, por um lado, e a humilhação, por outro. Então, nós estamos agora na noite decisiva. Só para nós nos posicionarmos quanto a isso, tivemos a honra de Mardoqueu, e agora nós estamos na noite decisiva. O que Esther pedirá ao rei? O que ela vai solicitar ao rei? O que é que vai acontecer com Amã? É uma outra pergunta que nós podemos fazer. E outra pergunta ainda que cabe aqui: e quanto a Mardoqueu? E quanto ao seu povo? O que Assuero poderá fazer, já que ele mesmo decretou a morte de todos os judeus? São algumas perguntas que cabem dentro dessa lição dessa manhã. E o primeiro tópico, melhor dizendo, que nós temos, vai falar exatamente, não é? Nós temos a palavra-chave do estudo, que é denúncia e livramento, e aí nós temos o primeiro tópico que nós podemos já avançar para ele, que é o banquete e a denúncia. E dentro desse primeiro tópico, nós falamos sobre o primeiro subtópico, que fala da instabilidade de Amã. O seu plano, qual que era o plano de Amã? O plano de Amã era enforcar Mardoqueu. Só que o plano de Amã acaba caindo por água, caindo por terra. Ou como diz, não é, no coloquial, nos nossos dias, indo por água abaixo. Então, o plano de Mardoqueu, de Amã, enforcar Mardoqueu, acaba falhando. Pois até nós vemos que este é o homem a quem Deus deseja honrar, não é? Conforme nós vemos em Esther capítulo 6, versículo 11. Então, Amã, ele não consegue ser feliz, sabendo que o seu desafeto, sabendo que Mardoqueu permanecerá vivo até o dia da matança dos judeus. Há todo um plano, há todo um decreto do rei. Essa matança dos judeus foi decretada pelo rei, não é? Sendo orientada por Amã. Então, a impaciência de Amã, pelo fato de ter que esperar isso, motivado pelo seu ódio, leva ele a cometer um grande erro, que é tentar matar o homem que salvou a vida do rei. Então, Amã, ele tenta matar Mardoqueu, o homem que salvou a vida do rei. Ademais, Assuero, ainda acima, além disso, escolhe ele para ser o agente de exaltação de Mardoqueu perante todos, né? Com o cavalo e dizendo, né, esse aqui é o homem a quem Deus deseja, a quem o rei deseja honrar. Então, agora falta pouco para o banquete oferecido pela rainha Esther, e Amã, ele não consegue sorrir. Amã não consegue sorrir, porque ele está amargurado. Ele pede conselhos na sua casa, mas Zeres, a sua esposa, e os seus amigos concluem que os ventos já mudaram de direção, e a exaltação de Mardoqueu resultará na derrota de Amã. E o pior, não há tempo para mais nada.
Os homens do rei estão à porta da sua casa, Esther capítulo 6, versículo 14, né? E nós vemos isto e olhamos com muita tristeza, né? Como é triste, né, ser o vilão da história e opor-se aos servos do Senhor. Não é? Há uma grande perca, não é, da parte de Amã nesse sentido. Ele é o vilão aqui da história, opondo-se aos servos de Deus. No segundo tópico que nós temos, segundo subtópico, melhor dizendo, já fala do banquete do vinho. Quando Assuero oferece a Esther até metade do seu reino, ele está convidando, ou melhor dizendo, ela convida Assuero para um banquete, no qual deve estar presente também, a pedido da rainha, deve estar presente também Amã. Aparentemente, este é o pedido da rainha, mas se trata de um banquete do vinho preliminar. Quando o rei volta a perguntar a Esther, ele pergunta: qual é a tua petição? E é interessante isso, né? Porque ela está bebendo com o inimigo. Ela está bebendo com o inimigo. Então aumenta o suspense, aumenta a intriga, quando Esther diz ao rei Assuero que só fará o pedido na noite seguinte, no banquete que ela iria preparar. Era o banquete que eu irei preparar para vocês. A rainha iria preparar esse banquete e disse: só farei o pedido no banquete que eu lhes hei de preparar. E aí chega então o grande momento, na segunda noite do banquete do vinho, e o rei, ao lado de Amã, enquanto bebe com a rainha, indagam-lhe mais uma vez: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Agora ela tem que dizer, agora ela tem que entregar de fato. Ela tem que dizer o seu pedido, porque Assuero ele está nitidamente já ansioso para ouvir o pedido da rainha. Abrindo até mesmo aqui, quando a gente fala sobre esses detalhes aqui, que ela bebeu, ela estava bebendo vinho, enfim. Né? E vale a gente abrir um parênteses aqui, apenas a nível de informação. Se Esther bebeu vinho, então nós podemos fazer o mesmo. Né? E isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre essa questão, porque o servo de Deus e o vinho na Bíblia, tanto em ambos nos testamentos, né, o vinho ele é apresentado como uma bebida que causa males aos servos de Deus. Né? Então, que a Bíblia nos ensina a não nos embriagarmos com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é? Então, nós temos aqui sabemos desse direcionamento da nossa igreja, que preza pelos bons costumes, não é? Pelos bons princípios e costumes, e nós devemos ter esse direcionamento, e a palavra de Deus nos ensina a ter, a fazer essa diferença, não é? E nos enchermos cada vez mais do Espírito de Deus. Bom, aí o terceiro tópico dessa lição fala: qual é a tua petição? Esther, ela não pode mais adiar o pedido. O fato é esse. Ela não pode mais adiar o seu pedido, pois o rei agora, o rei Assuero, ele está ansioso e ele quer dar para ela um grande presente, né? Como a famosa fábula infantil, né? Desenho infantil que nós vemos sobre Aladim, o gênio da lâmpada. Você lembra disso? Né? A rainha agora ela tem também. Ela já tinha apresentado 2 pedidos para o rei, agora ela tem direito a um último pedido, a um último desejo. O primeiro pedido foi o convite a Assuero e Amã para o banquete. O segundo pedido, né, foi para um novo banquete na noite seguinte. Na verdade, ela se mostra até uma mulher corajosa, uma mulher estrategista, e ela escolhe o melhor momento para fazer uma grande revelação. Mas agora, ela não pode mais segurar esse pedido. Ela tem que apresentar o pedido ao rei, sobre uma pena, inclusive, de irritar o rei. E a impaciência dele já era percebida nessas indagações que ele faz para a rainha Esther, quando ele diz: qual é a tua petição, rainha Esther? Chama ela pelo nome. E diz, né, e se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Nós lemos isso em Esther, capítulo 7, versículo 2. Então nós vemos aí que o rei já está
ansioso demais, não é? Podemos até dizer que um pouco tanto quanto irritado, quando ele chama pelo nome, não é? É uma forma incisiva de falar, é uma forma incisiva de chamar a pessoa. Então nós temos, a partir disso, entendimento de que seja, da parte do rei, uma aparente irritação pela demora demasiada do pedido da rainha, uma vez que ele disse: pede e te dará. Qual é o teu desejo? E até metade do reino se te dará. Mas percebe-se ali talvez uma irritação por parte do rei. E aí a gente pode fechar esse tópico, e fechamos ele falando exatamente sobre isso. O banquete e a denúncia de Ester demarcaram a tragédia de Amã. E aí nós vamos para o segundo tópico, que fala sobre a fúria do rei contra a injustiça. Porque nós fechamos o primeiro tópico, quando nós estamos falando sobre esse pedido, essa petição da rainha Ester, e quando nós fechamos ele: qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. Aí, a essa altura, o comentarista diz: talvez o coração da rainha estivesse acelerado, palpitante, estava agoniada também, não é? Porque ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, que era Amã. Estava o rei, que lhe prometeu, não é, entregar a ela, atender um pedido dela, mas também estava junto o algoz. Quem que era o algoz? Era Amã, o algoz dos judeus, e teria que ser firme na declaração dela. A rainha deveria ser muito firme na declaração que ela viesse a fazer, no pedido. Então ela se revela uma mulher muito decidida, ela se revela uma mulher muito corajosa, por assim dizer, porque ela denuncia o mal a Amã. Ela faz uma denúncia, né? Ester capítulo 7, versículos 3 até o versículo de número 6, quando nós vamos para a palavra de Deus, você pode acompanhar comigo. Ester, capítulo de número 7, versículo 3 a seguir, o texto diz assim: então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Imagina o rei ouvindo a rainha Ester passando todo esse contexto do pedido dela. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então, o rei Assuero, e depois que ele ouve esse contexto, essa contextualização do pedido da rainha, então o rei pergunta à rainha: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário. Imagine Amã nessa situação, o rei perguntando, não é? Quem é este homem que fez, né, tal pedido? E aí, olha o que diz. Então Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Ela aponta para Amã, que estava na mesa do banquete. Ela, Assuero e Amã. Então, quando o rei pergunta: quem é este? Não é? Quem é este? E aí ela diz: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã, é claro, Amã fica apavorado diante do rei e da rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E aí há uma continuidade nesse contexto aqui, que acaba piorando ainda mais a situação para Amã. Não é? Então isso, logo depois, então, há a fúria do rei, que é o segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Não é? Por isso que eu falei que algumas atitudes do rei se mostram, não é, louváveis
por assim dizer. E nós vemos aqui a fúria do rei contra a injustiça. E aí a gente tem o primeiro subtópico que fala da revelação desse plano. Então, antes a ansiedade de Assuero, que só falta dizer, fale logo, Esther, né? Na irritação dele, eu não aguento mais esperar. Aí a rainha vem, então surpreende ele com um pedido enigmático. Se, ó rei, graça há nos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. E continua no texto que nós lemos, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. E se ainda, ela continua dizendo, se ainda nós tivéssemos sido vendidos por escravos, ou servos, por servas, nos vendesse, eu calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. E continua, porque a rainha, nesse contexto todo, a rainha do grande império persa, ela estaria suplicando, não somente pelo seu povo, mas ela estava suplicando pela sua própria vida. E quem em sã consciência pensaria em oprimir a esposa, a mulher do rei, o seu povo? Quem faria isso? Quem fez isso, não é? E aí é o segundo subtópico da lição. Quem fez isso? Aí alguém pode pensar, né? Como que o rei não sabe do que Esther está falando? Lembremos-nos de que a Pérsia era formada por muitos povos, e em dezenas de províncias, e de que alguns judeus haviam sido espalhados por toda a parte. E então, onde que estaria esse opressor? Né? Essa era a pergunta do rei. Onde estaria esse opressor? Por isso, sem saber de quem a rainha está falando exatamente, não é? O rei pergunta para ela, por isso, quem é este? Quem é este? Onde ele está? Cujo coração instigou a assim fazer, que é o versículo de número 5 que nós lemos. Para Assuero, certamente, que verdadeiramente ama Esther, nesse contexto todo, ele ama Esther, é nítido essa devoção dele, né? Devoção do rei pela rainha. Então, nitidamente, ele ama Esther, o que é facilmente percebido em toda a narrativa. Qualquer pessoa que se levantasse contra ela era tido como um traidor e merecia, sem dúvida, a mesma punição de Bigtã e Teres, aqueles que intentaram a morte do rei, não é? Que foram descobertos por Mardoqueu, por isso a honra para Mardoqueu. Então não passa pela cabeça do rei, em hipótese alguma, que o opressor seja Amã, já que supostamente a rainha chamou Amã para o banquete a fim de honrá-lo, supostamente. E aí nós temos mais um tópico, que é o terceiro tópico da lição, que fala exatamente da reação do rei. Ou, como o comentarista coloca, a terrível reação do rei. Então, a estratégia de Esther, e nós podemos colocar como uma estratégia sábia de Esther, ela está preparada para o momento mais decisivo da sua vida. E agora nós entendemos claramente as palavras de Mardoqueu para Esther, quando ele diz lá no capítulo 4, versículo 4, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Não é? Agora, quando a gente lê, quando a gente contextualiza, a gente entende essa pergunta de Mardoqueu. Porque ao denunciar Amã, em meio ao banquete real, ao entregar a trama de Amã, em meio ao banquete real, Esther, ela demonstra muita sabedoria, porque dessa forma, fazendo dessa forma, ela impede Amã de fugir, ou até mesmo arregimentar-se contra o rei, se preparar para um contra-ataque contra o rei, sabendo que não é o momento para ter misericórdia do opressor, sabendo ela que não é momento de conter-se contra o opressor, minimizado, e dessa forma minimizar a sua crueldade, ela conta ao rei, ela declara ao rei
toda a verdade. E como nós falamos e lemos até poucos instantes atrás, ela aponta para Amã e declara: o homem e o inimigo, o opressor, é este mau Amã. É este homem, este mau Amã. Imediatamente uma fúria, não é? A fúria toma conta de Assuero, o rei, que imediatamente ao perceber, né, podemos colocar assim, ao perceber que agora o problema ficou muito grande, né? A casa caiu para Amã, Amã se apavora diante do rei, versículo 6 que nós acabamos de ler. E em meio a esse banquete do vinho, que deveria ser um momento de alegria, o rei se levanta enfurecido, ele se dirige ao jardim do palácio. Enquanto isso, Amã, ele também se levanta, mas a direção que ele toma não é a do jardim, ou outro lugar, mas ele vai em direção a Ester. E a intenção dele é rogar pela sua vida, mas ele roga em vão pela sua vida. Ele conhece o semblante do rei, e ele sabe que somente da rainha poderia vir livramento de morte sobre a vida dele, somente a partir de um entendimento da rainha, do atendimento, melhor dizendo, da rainha a um pedido dele por clemência, por misericórdia. Mas é tarde demais. Chega o momento de Amã pagar pelos seus erros. Chega o momento de Amã pagar por tudo aquilo que ele tramou. Ou seja, chegará o momento da vingança que pertence ao justo juiz. E Hebreus, o escritor, ele escreve no capítulo 10, versículo de número 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assuero, ele volta ao local do banquete do vinho e vê uma cena inusitada, e Amã, ele comete um erro atrás do outro, e é bem assim, não é? Um abismo chama outro abismo, e quando Assuero volta do jardim, e ele vem para o local do banquete do vinho, ele se depara, ele contempla uma cena tanto quanto inusitada. Amã, ele está prostrado exatamente sobre o lugar reservado exclusivamente à rainha Ester. Quando ele vê aquela cena, Assuero, indignado, ele reage, e ele olha para os seus homens, e eles sabiam com certeza cada sinal, cada olhar do rei. E o versículo 8 do capítulo 7, o texto diz assim, o texto diz: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Meus irmãos, lembra-se da lei da semeadura: sempre se colhe mais do que você semeia. Sempre se colherá mais do que você haver semeado. E quando chega o momento da colheita para Amã, é interessante isso, porque quando chegou o momento da colheita para Amã, até a tentativa dele de implorar por perdão se torna na vida dele um agravante, porque o rei, ele já interpreta outra situação, interpreta que Amã eventualmente queria aproveitar-se da rainha Ester. Então, é bem dessa forma. A semeadura, a colheita é sempre maior do que a semeadura. E quando chega esse tempo da colheita para Amã, até a tentativa dele pedir perdão para a rainha se torna em um agravante na situação para Amã. Então aí nós fechamos o terceiro, melhor dizendo, subtópico deste segundo tópico, e aí a síntese, a sinopse desse texto diz assim: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça, não é? E de fato, aqueles que são piedosos não folgam com a injustiça de forma alguma. E nós temos aí este Amã, e o comentarista coloca no auxílio bíblico, no auxílio aqui da vida cristã, o perfil maligno desse Amã, os pontos fortes, os êxitos, as fraquezas, os erros e as lições de vida
Veja bem, pontos fortes e êxitos desse perfil maligno de Amã. Alcançou grande poder e foi o segundo no comando do rei da Pérsia. As fraquezas e erros, desejo de controlar as pessoas e receber honra para ser maior, era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção. Planejou matar Mardoqueu e construir para ele uma forca. Orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus, espalhado por todo o império. Lições de vida que nós tiramos deste perfil de Amã. O ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Nós vamos falar sobre esses 4 pontos aqui de maneira muito rápida no fechamento dessa lição. Mas eu quero ir para o terceiro tópico dessa lição, o grande livramento. E antes de entrar nesse tópico, nós queremos dizer para os irmãos, se esse canal está sendo bênção, tem sido bênção para a sua vida, para a sua casa, para toda a sua família, eu quero te convidar a se inscrever no canal, curtir este vídeo, não é? Contemplar os demais vídeos. Nós temos os vídeos das lições bíblicas, também nós temos os cultos de ensino, edificação espiritual, as noites de domingo no culto da família. Então você pode comentar, curtir, compartilhar com os teus amigos este conteúdo que tem sido bênção para as nossas vidas, e eu tenho, sem dúvida alguma, certeza de que tem sido bênção na sua vida. Terceiro tópico da lição, o grande livramento. O subtópico dessa lição fala sobre a história da forca. Chegou ao palácio, não é? Para o rei Amã, outrora um homem honrado, a quem todos deviam reverenciar, agora ele é um traidor cruel e, além disso, pego em flagrante quando queria abusar da rainha. Era bem isso, não é? Quando ele vem pedir perdão para a rainha, o rei volta a cena prostrado onde era lugar da rainha, privativo da rainha, no leito da rainha. Pronto, o rei Assuero não teve outra percepção senão essa, de que Amã queria abusar da rainha. Assuero, ele não precisava dizer mais nada, porque os homens dele já entenderam que a carreira de Amã havia chegado ao fim, e eles sabem exatamente o que Assuero quer que eles façam. E ao cobrirem imediatamente o rosto de Amã, um deles, que era Arbona, um dos eunucos, ele revela que o opressor dos judeus, então ele revela o plano de Amã, ele revela que esse opressor dos judeus, ele havia construído uma forca de 22 metros e meio aproximadamente, 50 côvados, porque é medido pela distância do cotovelo, não é? Esse antebraço, né? E como 45 centímetros aproximadamente, então 22 metros e meio, 50 côvados. Então esse Arbona, servo do rei, eunuco do rei, ele revela esse plano e diz: olha, Amã construiu uma forca de 22 metros e meio junto à casa dele, e a intenção dele era matar Mardoqueu. Mardoqueu, aquele que foi honrado, aquele que livrou o rei, não é? De Bigtã e Teres, aquele Mardoqueu. Ele queria matar, enforcar Mardoqueu. Ao saber disso, o rei, então, desprezando completamente Amã, ele ordena 2 palavras: enforcai-o nela. Capítulo 7, versículo de número 9. Enforcai-o nela. Em outras versões, que ele seja enforcado nela. Ou seja, os ventos mudaram. É o segundo subtópico da nossa lição. Está o número 1 aí, mas é o segundo subtópico. Os ventos mudaram. Enforcaram, pois, Amã na forca. Versículo de número 10. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, Amã fizera uma forca muito alta para Mardoqueu. Por quê? O que Amã queria? Amã queria que todos, né, vissem, e dessa forma, além de humilhar, ele deixaria um aviso a todos aqueles que não se prostrassem diante dele.
Porque lembram que o que emplacou a fúria de Amã foi o fato de Mardoqueu não se prostrar para ele. Então, enforcando Mardoqueu numa forca bem alta, ele aplacaria a sua fúria, humilharia Mardoqueu e, além disso, deixaria um aviso para todos os demais que não se prostrassem diante dele. Isso nos faz lembrar de alguns ditadores da atualidade, né? Isso nos faz lembrar de alguns que querem emplacar a sua posição. Nunca recuam, sempre avançam contra pessoas inocentes, que sequer têm o direito à ampla defesa, mas assim como Deus intervém, isso nos nossos dias acontece isso, né? Ditadores que se levantam contra homens, mulheres, enfim. Mas assim como Deus, ele interveio naqueles dias, ele também agirá em favor dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a história da forca chega ao palácio, e aí nós fechamos esse subtópico, porque Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Então nós vemos aí, o ódio será punido. O ódio será punido. Dentro desse perfil maligno de Amã e as lições que nós tiramos dentro disso, a primeira delas é que o ódio será punido. O ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu foi revertido e ele punido por suas más intenções, porque a justiça divina não deixa o ódio sem resposta. Quem cava uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Provérbios, capítulo 26, versículo de número 27. Segundo, dentro do perfil desse Amã, Deus faz com que os planos malignos se voltem contra os planejadores. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os planejadores. Deus reverteu o plano de Amã contra Mardoqueu, fazendo com que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Provérbios capítulo 26, versículo 2, a parte B diz que a maldição sem causa não se cumpre. Romanos capítulo 12, versículo de número 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos terceiro ponto, prometi que ia falar sobre os 4 pontos de aprendizado, de lições de vida que a gente pode ter dentro desse perfil de Amã, e o terceiro deles é exatamente esse: o orgulho e a presunção serão punidos. O orgulho de Amã levou ele à ruína. Ele acreditava que poderia dominar os outros e usou a sua posição para satisfazer a sua vaidade, mas ele foi humilhado, ele foi destruído, porque a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo de número 18. Ou ainda mais, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. E aí, o último ponto que nós temos é uma insaciável sede de poder. E prestígio é autodestrutiva. A sede insaciável de poder, ela é destrutiva. Amã, ele buscava incessantemente mais poder. Amã buscava incessantemente mais prestígio. E isso levou ele a uma queda trágica. E a sua ambição descontrolada acabou destruindo ele. Aprendamos com essas lições, meus irmãos. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Marcos capítulo 8, versículo 36. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo de número 12. E aí, para encerrar a conclusão, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero convidar a todos para a nossa noite de louvor, celebração, adoração, logo mais às 18h30, aqui no Templo Sede. Nós estamos gravando aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, Rua 11A, número 242, Vila Alemã. E hoje, logo mais, às 18h30, você é o nosso convidado para convidar mais alguém também e estar presente conosco no culto que é intitulado Culto da Família, pois as famílias se reúnem para render graças ao Senhor e louvá-lo e adorá-lo na beleza da tua santidade. Você é o nosso convidado especial. Eu quero orar com você, dando graças ao Senhor por essa manhã, por essa lição e rogar a Deus que direcione os nossos passos, que nós continuemos firmes, celebrando, servindo ao nosso Deus com alegria, com inteireza de coração, com humildade, não é? E não deixando que a soberba venha sobre a nossa vida, porque a soberba, ela precede a ruína. Permaneçamos firmes no Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo teu amor, tua graça abundante, teu cuidado para com as nossas vidas. Queremos clamar ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, dia após dia, a sermos servos fiéis, humildes, Pai, servos do Senhor, de forma, Pai, a glorificá-lo nos nossos atos, e que os nossos atos por si sejam atos de justiça, Pai, e que nós possamos, ó Pai, como olhares, ó Senhor, de servos do Senhor, ó Pai, exercer sobre nós, Pai bendito, a justiça de forma plena, e que o teu nome seja adorado através da vida de cada um dos teus filhos, dos quais eu também me coloco, Pai, para te servir. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.